Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Iniciei ontem com você que acompanha regularmente o programa A Voz da Profecia, uma reflexão baseada no livro de Atos dos Apóstolos, um maravilhoso livro bíblico que nos relata o início da igreja cristã e como o Espírito Santo usou todos aqueles primeiros cristãos que se colocaram nas mãos do Senhor com sinceridade, como o Espírito Santo os usou para realizarem uma grande obra. Eu quero refletir com você hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 12. A Bíblia diz que assim que Jesus subiu ao céu, voltou para o céu, cerca de 40 dias após a sua ressurreição, os apóstolos, seguindo a orientação do Senhor, eles se reuniram em oração e em estudo da palavra de Deus, clamando que o Senhor, por sua bondade, cumprisse sua promessa e enviasse sobre eles o Espírito Santo, a fim de capacitá-los para a grande missão de anunciar o Evangelho ao mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 12 está escrito assim: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo. O cenáculo era o salão de uma casa particular, onde eles poderiam ficar reservados. E a Bíblia diz assim: onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. E agora veja um detalhe, no verso 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. A oração para os apóstolos passou a ser um privilégio e uma necessidade. Eles estavam reunidos clamando a Deus que por sua bondade cumprisse sua promessa e enviasse sobre eles o Espírito Santo. Observe que agora eles não estão mais em disputas, mas eles estão em unidade, não em rivalidade, em competição, mas em companheirismo, unidos, clamando a Deus pela promessa feita pelo Mestre. Como eu disse, eles viam agora a oração como uma necessidade e um privilégio. Acredite, Deus concede seu poder na medida que Ele vê nossa necessidade e, ao mesmo tempo, nossa maturidade espiritual. Nosso desejo de usar esse poder para a glória dEle e para a salvação das pessoas. E a partir do verso 15 está escrito: naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. A ênfase que eu quero dar aqui é no sentido de que os apóstolos estavam reunidos em oração e estudando as Escrituras.
A palavra de Deus tornou-se a regra de fé e prática dos primeiros crentes e deve ser de todo cristão. E está escrito que, na medida em que eles oravam e estudavam as Escrituras, agora no capítulo 2, a partir do verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Uau! Isso é magnífico! Enquanto estavam orando e estudando as Escrituras, o Espírito Santo desceu de forma grandiosa sobre eles e capacitou cada um dos apóstolos a fim de que falassem outras línguas. E se você segue na leitura, você vai ver que esse dom precioso foi usado para evangelizar muitos estrangeiros que naqueles dias de festa religiosa estavam em Jerusalém. E as pessoas, ao ouvirem as pregações feitas pelos apóstolos, se encantaram e disseram assim: mas não são judeus todos esses que estão falando? Como, pois, nós os ouvimos falar em nossa própria língua materna a respeito das grandezas de Deus? E os apóstolos pregaram com poder, com entusiasmo, anunciaram Jesus, aquele que morreu, porém ressuscitou, e é capaz de perdoar todo aquele que nele crê. E eu me encanto quando a Bíblia diz que, quando as pessoas ouviram a mensagem, ficaram comovidas e perguntaram aos apóstolos assim: que faremos, irmãos? E eles disseram: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados, e vocês também receberão o dom do Espírito Santo. E você conhece o relato bíblico. Está escrito que naquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas. Glorificado seja o nome do Senhor. Acredite, quando você também ora com fervor, estuda a Santa Bíblia, você recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é concedido a todo aquele que o busca com sinceridade. E ao receber o Espírito Santo, saiba, o mais importante é que você seja usado por Deus para anunciar o Evangelho. O mais importante e a grande evidência da presença do Espírito Santo na sua vida é a sua disposição de levar Cristo para aqueles que ainda vivem sem Cristo no mundo. E eu me encanto ao pensar que, a despeito daqueles homens serem simples, muitos deles iletrados, guiados e capacitados pelo Espírito Santo, eles anunciaram o Evangelho não só em Jerusalém, mas em todo Israel e no mundo conhecido da época. Deus lhe abençoe. É assim mesmo. Quem pela fé vê a Deus, ouve a Deus, relaciona-se com Deus, fala a respeito de Deus. Esse é um grande privilégio que o Senhor concede a todo aquele que o segue. Ele é Deus Santo, indivíduo imortal, vida, força, verdade eficaz, prometido a todos os que a Ele buscam, desde a eternidade, sendo um com o Pai e habitando em Cristo o Filho, descerá sobre nós sua glória, pra mudar de uma vez nossa história. Sua voz convida, sua chuva vai chegar,
esteja aberto nosso viver, quando o Espírito de Deus soprar. Mais fácil ouvi-lo falar na palavra viva. Sua voz ressoa e o clamor da faz o Espírito de Deus aumentar da vida a força, descerá sobre nós sua glória, pra mudar de uma vez nossa história. Sua voz convida, sua chuva vai chegar, que esteja aberto nosso viver, quando o Espírito de Deus soprar. Descerá sobre nós sua glória, pra mudar de uma vez nossa história. Sua voz convida, sua chuva vai chegar, que esteja aberto nosso viver, quando o Espírito de Deus soprar. Quando o Espírito de Deus soprar, que esteja aberto nosso viver, quando o Espírito soprar. Batiza-nos, Senhor, batiza-nos hoje, todos os dias, com o Teu Santo Espírito, para que o Espírito Santo nos guie ao conhecimento de toda a verdade bíblica, nos faça lembrar o que o Mestre nos ensinou, nos convença, como disse Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Batiza-nos, Senhor, com o Teu Espírito, habita em nós e capacita-nos para fazermos a Tua obra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.